é dia de conversar sobre a economia de Francisco e Clara. Em 2019, lembrando, o Papa fez esse chamado, um convite para se implementar um novo modelo econômico no mundo, um modelo que tem o ser humano no centro das discussões e que reduza as desigualdades. Para se pensar essa nova economia, foi chamado o Encontro de Assis, que aconteceria em março, mas por conta da pandemia ele foi adiado, vai acontecer agora virtualmente em novembro, dos dias 19 a 21, está chegando. E sempre às sextas a gente recebe aqui no Bom para Todos integrantes da Articulação Brasileira da Economia de Francisco e Clara, para a gente buscar entender o que pode ser essa nova economia. A conversa de hoje é sobre trabalhadores e sindicatos, e a gente está com o Vitor Hugo Tonin, que é economista, assessor sindical dos Químicos Unificados e membro da Rede Livres Produtos do Bem, que foi um empreendimento selecionado para esse encontro com o Papa Francisco. E a Lucimara Malaquias, que é economista e diretora do Sindicato dos Bancários de São Paulo. Vitor, Lucimara, um prazer receber vocês dois por aqui no Bom para Todos. E eu quero começar questionando, acho que os dois vão poder responder sobre esse assunto, sobre como os sindicatos e os trabalhadores dialogam com essa proposta da economia de Francisco, com uma nova, dialogam com essa proposta de nova economia. Vamos começar com o Vitor e depois eu quero ouvir a Lucimara também. Oi, Vitor, boa tarde. Boa tarde, Thalita. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui o Bom para Todos. Bom, Thalita, o Papa Francisco, no começo do ano, ele fez uma intervenção junto ao movimento sindical italiano e ele trouxe algumas contribuições, algumas diretrizes, algumas perspectivas que o movimento sindical poderia estudar, trabalhar, enfim, refletir para pensar o seu papel no mundo atual. Porque pensar a economia de Francisco hoje significa pensar a economia de Francisco sob uma revolução tecnológica, que a gente ainda sequer sabe o que vai produzir de fato no nível técnico, mas que a gente já sabe que, se for conduzida pelas atuais classes dominantes do mundo e do Brasil, significará mais precarização do trabalho, significará salários menores, significará menor proteção ao trabalho, enfim, condições de trabalho menos dignas. Nesse sentido, os sindicatos eles são fundamentais para recuperar o processo civilizatório que eles já tiveram no século XX e que eles estão convocados, né, para ter de novo no século XXI, diante de uma nova estrutura tecnológica de trabalho, de produção e de distribuição. E essas três diretrizes que o Papa colocou nesse encontro, que eu acho muito interessante, principalmente para a gente no Brasil, são os sindicatos têm que reforçar, recuperar o seu caráter de profético, ou seja, de capacidade de anunciar um mundo novo, que os sindicatos têm que se renovar, se inovar, né, capacidade de dialogar para além do que já está consolidado no movimento sindical. E, em terceiro lugar, também os sindicatos se periferizarem, ou seja, procurarem aqueles setores da população, da classe trabalhadora, que justamente são os que mais precisam de proteção e de organização, e não se acomodar nos setores que já estão consolidados e que têm, às vezes, uma dinâmica, uma cultura de proteção já mais consolidada. Então, eu acho que esses três temas que o Papa Francisco traz para provocar o movimento sindical e para provocar os trabalhadores são três temas que são fundamentais para a gente discutir no Brasil. Lucimara, pelo que o Vitor disse, a gente entende que o Papa reconhece a importância dos sindicatos. Porque aqui no Brasil a gente vive essa crise, né, enfim, de demonização de sindicatos. É como se não fossem necessários para a proteção do trabalhador. A gente sabe que são e muito necessários. Então, como que essa experiência que você tem no Sindicato dos Bancários pode contribuir para se pensar essa nova economia e tendo o Papa como um reconhecedor da importância dos sindicatos? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. O Papa tem uma frase importante que ele disse nesse sentido de reconhecer o papel dos sindicatos, que é: não existe uma boa sociedade se não tiver um bom sindicato. Então, o papel social, a missão, a essência do sindicato é organizar os trabalhadores para que a gente lute para equalizar os direitos e, mais do que conquistar novos direitos, é garantir aqueles que nós já temos. No sentido de melhor distribuir os recursos, melhor distribuir a riqueza
entre as pessoas. Então, essa seria a essência do movimento sindical. Eu acho que a grande novidade é nós termos um Papa que se volte para essas questões e que convide os trabalhadores, os sindicatos, os pobres, a estar no centro da economia e no centro da discussão de propostas para essa nova economia que a gente está em construção. E como o Vitor bem disse, esse marco civilizatório, essa nova civilização que está em construção, isso está em disputa. E é extremamente fundamental que os trabalhadores se coloquem dentro dessa discussão para disputar esse espaço, para que a gente possa ter aí uma distribuição melhor dos recursos entre todos e não concentrar em alguns. Deixa eu continuar com você, Lucimara. A gente vive esse momento aqui no Brasil de precarização do trabalho, de ataques a direitos trabalhistas. Como que, apesar dessa situação, uma nova economia pode emergir? Que tipo de discussão que a gente tem que ter para transformar essa realidade? Bom, a partir de 2017, nós tivemos a aprovação de 2 projetos de lei que aprofundou essa precarização que você cita e causou uma flexibilização nas relações de trabalho no país. Foi o projeto de terceirização e foi o projeto a reforma trabalhista, que a gente costuma chamar de deforma trabalhista, porque ela desconstrói a CLT e desconstrói direitos importantes e consolidados historicamente. Como mudar isso? Esses projetos de lei foram aprovados a partir de articulações e de lobbies de determinados segmentos da economia. Então, bancos, ruralistas, empresários, essas pessoas se organizaram, elegeram candidatos que os representem e que foram lá e aprovaram esses projetos. Então, a única maneira que a gente tem de reverter essa situação é que os trabalhadores se organizam e elejam candidatos que melhor os representem. Então, o Congresso é um importante espaço de disputa de projetos para a sociedade. Então, os trabalhadores estão à margem dessa discussão. Nós temos pouquíssimos representantes no Congresso Nacional. Nessa última eleição em 2018, reduziu-se ainda mais a quantidade de representantes. Então, não só os sindicatos, os trabalhadores de modo geral, precisam se apropriar dessa discussão, porque é lá que acontece, que tudo acontece, né? Que o jogo vai se fortalecendo e se estabelecendo. Então, os trabalhadores precisam participar dessa dinâmica para que eles possam, de alguma forma, ser representados. Sim. Deixa eu só dar um aviso para quem está acompanhando o Bom para Todos pela Rádio Brasil Atual. A gente vai encerrar a transmissão do Bom para Todos na rádio agora às 4 horas da tarde, tá bom, pessoal? A rádio segue com a programação normal. Pela TVT e pelas redes sociais, a gente continua aqui nessa conversa sobre a economia de Francisco. Então, um beijo para os nossos ouvintes, bom final de semana e até segunda-feira. Continuando, Vitor, você falou sobre essa orientação do Papa para que os sindicatos se reinventem, né, se renovem e também procurem se periferizar. De que modo que isso seria possível? Você tem tido essa conversa, inclusive você é dos Químicos Unificados, né? Vocês chegam a ter essas conversas? Quais os caminhos que são possíveis que vocês apontam? Pois é, Thalita, é muito importante, acho que a Lucimara foi fundamental ela resgatar a reforma trabalhista, e agora é importante a gente, e principalmente o ataque que ela representou para a classe trabalhadora, enfim, mas também é importante a gente reconhecer que as transformações que estavam vindo, as transformações produtivas que aconteciam no Brasil, elas não começaram em 2016, né? Transformações produtivas que viabilizam a terceirização, que viabilizam a desintegração produtiva, que viabilizam a desindustrialização, a desnacionalização, enfim, todas essas transformações elas vêm ocorrendo pelo menos desde meados da década de 80. E isso gerou uma certa incongruência, digamos assim, entre a base produtiva da economia brasileira e a estrutura sindical, que foi montada para ser uma estrutura sindical do regime de produção fordista, né? E o mundo e o Brasil também vem passando por isso, está sendo transformada essa base produtiva. Então, o que a gente vem
vem assistido no Brasil cada vez mais é o aumento da precarização do trabalho, e agora, obviamente, com a reforma trabalhista, isso vai se aprofundar muito mais. Quando a gente fala em se reperiferizar, né, ou voltar para as periferias, eu acho que a gente não precisa buscar nenhuma grande luz de fora, porque os sindicatos no Brasil, eles tiveram essa capacidade no final da década de 70, aí na periferia de São Paulo, o Sindicato de São Paulo, de Campinas, o Sindicato das grandes metrópoles no Brasil, quando eles representavam os trabalhadores, as organizações de bairro eram fundamentais. Não era só na fábrica que existia a organização sindical. O sindicato, se você pega os documentários das greves dos anos 70, isso fica muito claro, né? Principalmente no ABC da greve. Fica muito claro ali como os bairros, o lugar de moradia, era uma base de organização dos sindicatos fundamental. Então, como fazer isso? Acho que a principal característica é estar junto aos trabalhadores novamente, porque os trabalhadores vivem nas periferias. A grande maioria dos trabalhadores vive nas periferias, não vive em outro lugar. Né? Então, se aproximar dos trabalhadores, mas entendendo, e aí sim, entendendo o papel do sindicato, não só como o papel do negociador das condições de trabalho, mas como, e aí vem o caráter profético de novo, a linha profética que os sindicatos podem retomar, entendendo os sindicatos como anunciadores de uma nova forma de viver. Isso que é o caráter profético, né? Não é só defender o salário, não é só defender os direitos que os patrões querem retirar, mas também apontar alternativas de vida. E para isso, obviamente, se entendendo dessa forma, o sindicato vai naturalmente se reaproximar do que o trabalhador está fazendo nos seus momentos de lazer, do que o trabalhador está fazendo nos seus momentos de formação, nos seus momentos enfim, na sua casa, dos problemas que ele vive. Então, ter essa visão integral do trabalhador, né? Eu penso dessa forma. Aqui no Sindicato dos Químicos, nós temos feito, a partir do Sindicato dos Químicos, algumas iniciativas, como a Rede Livres, que é apoiada pelo sindicato, que busca aproximar, né, busca, na verdade, eliminar os intermediários dos alimentos, né, os atravessadores de alimentos que ficam com a maior parte da riqueza, né, que pagam muito pouco para os produtores de alimentos e cobram muito caro de quem come na cidade. E a Rede Livres propõe aproximar essas duas pontas, que são os consumidores e os produtores, através de uma rede de produtores e consumidores, mas também através de pontos, né, de distribuição ou de lojas de venda, como se prefira dizer, mais comumente. E a partir disso já é uma proposta que a gente tem de se aproximar com outras formas de abordagem das necessidades dos trabalhadores. Mas existem inúmeras outras experiências no Brasil afora que a gente pode pensar também e dar um caráter mais sistemático. Eu acho que isso também é importante. O encontro o chamado do Papa Francisco, ele conseguiu, por exemplo, trazer essa possibilidade de a gente sistematizar as inúmeras experiências, inúmeras atividades que já existem. E eu acredito que o movimento sindical, se abraçar essa possibilidade, esse chamado, aprender e se dispor a reinventar, ele tem uma contribuição fundamental, porque ele já parte de uma estrutura grande, né, construída com décadas de luta dos trabalhadores e que pode contribuir muito nessa construção de uma nova economia e de uma nova vida no século XXI. Perfeito. Vou fazer só não é nem uma questão, pedir para a Lucimara trazer um alerta aqui para a gente, porque na última fala você falou sobre a importância de se repensar a economia através, inclusive, de uma via política, né? De eleger pessoas que representam, de fato, os trabalhadores. E a gente está agora às vésperas de uma eleição municipal, então é importante que as pessoas conheçam, inclusive, candidatos, vejam quais as propostas, principalmente de vereadores que vão estar ali representando nas discussões mais internas da cidade, essas relações trabalhistas, de fato, se quando possível, mas é importante fazer esse alerta, já que a gente está às vésperas da eleição municipal, né, Lucimara? Pois é, eu acho que a grande questão desse momento, o cerne desse movimento chamado pelo Papa Francisco, é que nós estamos vivendo com a financiarização da economia, que o trabalho ele deixou de ser um pilar importante para essas pessoas que controlam o capital. Então, quando o Papa Francisco chama a sociedade de modo geral, também os sindicatos, também os trabalhadores, ele volta a colocar o trabalho no centro da economia, porque são os trabalhadores que geram a riqueza e os trabalhadores precisam se apropriar também
dessa riqueza da melhor maneira possível. Então, seja nas eleições municipais, seja nas eleições gerais do país, é fundamental que as pessoas conheçam o projeto, não só do candidato, mas o projeto do partido em que ele está inserido. A gente não pode votar só na pessoa, a gente precisa votar no projeto, no que está em construção. E inclusive, tem um movimento dentro da economia de Francisco que já está tentando dialogar com as pessoas, com a população, para que elejam candidatos que dialoguem com os ensinamentos e com o chamado do Papa Francisco, que vem justamente na contramão dessa lógica de que os trabalhadores estão à margem, os trabalhadores estão fora, e a gente tem sempre que ficar com as sobras desse sistema. Então, fica mais uma vez esse alerta para que as pessoas estudem e entendam os projetos e não só as pessoas. Isso é fundamental nesse momento. Lucimara, Vitor, um prazer conversar com vocês. Muito obrigada por essa conversa hoje aqui no Bom para Todos e que a gente mostra essa importância do sindicalismo e de que formas é possível pensar essa nova economia a partir da atuação dos sindicatos e dos trabalhadores. Muito obrigada, uma boa tarde para vocês. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, até a próxima.